E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da semana em Educação Física. Hoje nós vamos falar das práticas corporais de aventura, tá? Como vocês veem aqui nessa imagem, várias práticas em que a gente pratica de forma aventureira. Passa aí. Práticas de aventura. As palavras de ordem daqueles que gostam de praticarem essas atividades são disposição, ousadia, coragem e amor à natureza. Afinal, não é para qualquer um enfrentar o vento, o frio, o calor, a fúria da água ou alturas tenebrosas em quedas bruscas, além de velocidades sem limites. Como aqui disse para vocês, as práticas corporais de aventura, ela exige que as pessoas realmente gostem desse tipo de prática, gostem da natureza, gostem de adrenalina para praticar. As palavras principais que as pessoas que praticam essas práticas corporais de aventura, como falou aqui, disposição, ousadia, coragem, amor, para enfrentar os desafios. Duas questões a gente vai levantar aqui e vamos tentar responder ao longo dessa aula. Qual termo deve ser usado para essas práticas corporais de aventura? Como devemos falar sobre as práticas corporais de aventura? Qual o termo? Qual o nome que se dá a tudo isso? E qual a diferença entre esportes de aventura e esportes radicais? Vamos tentar responder essas questões agora para você. Vamos lá. Começando. Falamos do esporte de aventura. Decore aí, esporte de aventura, que é todo aquele relacionado à natureza. Ou seja, o esporte de aventura, ele está relacionado diretamente à natureza. E ao ecoturismo, praticado sob condições de riscos calculados. A prática esportiva de esportes de aventura, ela é na natureza e ela é praticada sobre condições de riscos calculados, tá? Ninguém é maluco dessas práticas, não. Já os esportes radicais são os esportes que incluem manobras arrojadas e controladas em ambientes naturais ou artificiais, em meios urbanos. Aqui a gente já tem uma pequena diferença entre esporte de aventura praticado principalmente na natureza e os esportes radicais, que normalmente são praticados em ambientes urbanos, ou seja, nas cidades. Aqui, por exemplo, o pular, saltar de bungee jump, que é uma corda amarrada aos pés, uma corda elástica, pula-se de um determinado lugar. E aí, essa prática, esse esporte, sim, nós vamos dizer que é um esporte de aventura, normalmente praticado na natureza, com riscos calculados. E os esportes radicais, como, por exemplo, o skate. Andar de skate em várias modalidades, vários tipos de skate. Anda-se na pista, no asfalto, nas praças, nas ruas, nas calçadas. Essa prática, nós podemos dizer que é a prática de esportes radicais. Aí, mais uma diferença para vocês. O esporte de aventura. Vamos falar agora só sobre o esporte de aventura, já que a gente esclareceu um pouco dessa dúvida aí sobre esportes de aventura e esportes radicais. O esporte de aventura é um conjunto de práticas esportivas formais e não formais. Formais e não formais por quê? Porque há atletas profissionais, modalidades que são regulamentadas, e também há aquelas pessoas que é pelo lazer, que praticam os esportes de aventura apenas pelo prazer, apenas pelo turismo. Vivenciados na natureza, como eu falei para vocês, a partir de sensações e de emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio ambiente e de risco calculado. Muitas vezes a prática de esportes de aventura, você não tem muita certeza daquele ambiente em que você vai. Como, por exemplo, você vai fazer uma caminhada durante um percurso em uma serra, subir, ir a determinado local. E muitas vezes você não tem a condição
adequada ou você não sabe como é que se encontra aquele ambiente e mesmo assim você vai. Muitas vezes na nossa região aqui a gente vai numa cachoeira que a gente nunca foi, a gente vai por uma trilha, às vezes vai de moto, às vezes vai a pé, caminhada. Isso nós podemos dizer, como é na natureza, com riscos calculados e que a gente não tem tanta certeza do ambiente em que a gente está indo, nós podemos dizer que é um esporte de aventura. Como aqui nós estamos mostrando para vocês um slackline, que é uma corda elástica amarrada de um ponto a outro, que a gente tenta passar por cima em equilíbrio. É um esporte de aventura, normalmente praticado na natureza, sobre risco calculado, tá? Ainda sobre esporte de aventura, são realizados em ambientes naturais, ar, água, neve, gelo, terra, como a exploração das possibilidades da condição humana, em resposta aos desafios desse ambiente, quer seja manifestações educacionais, de lazer e de rendimento. Normalmente os esportes de aventura é um desafio que é dado para a pessoa, e você tenta vencer esse desafio a partir das suas habilidades. Esses objetivos podem ser manifestações educacionais, a gente pode fazer uma trilha com o objetivo de aprender sobre aquele determinado local, sobre aquele solo. Podemos também ir apenas pelo lazer, para me divertir, tá? Como fazer uma caminhada também, andar de bicicleta em locais da natureza, em trilhas, andar de moto, motocross nas trilhas, é também um esporte de aventura. Ou também como um esporte de rendimento. Aquelas pessoas que sobrevivem, vivem de fazer esportes de aventura em competições oficiais, em busca de patrocínio, em busca de ganhar dinheiro. E agora, dentro dos esportes, por exemplo, de aventura, a gente tem uma escalada. Escalar uma montanha, escalar uma pedra, isso é um esporte de aventura na natureza, sobre risco calculado, e que a gente pode fazer por vários objetivos. É um termo utilizado para definir aqueles tipos de esportes com maior grau de risco físico. Isso é importante. Os esportes de aventura é você se aventurar em ambientes que vai ter muita exigência física e psíquica. Mas seu corpo precisa estar preparado para esse tipo de prática esportiva, que são os esportes de aventura. Mas atenção! Não é qualquer pessoa que pode praticá-lo. É importante ter um preparo físico e mental específico para cada grau de aventura. Veja que no final que está dizendo, para cada grau de aventura. Como assim cada grau de aventura? Se a gente vai escalar uma montanha, nós precisamos estar preparados fisicamente e mentalmente. Alguém precisa nos orientar para aquela prática. Não basta simplesmente a gente dizer que vai sem nenhuma orientação, sem nenhum preparo físico, sem nenhum conhecimento daquele local, daquele ambiente, tá? Agora falando sobre os esportes radicais, nós estamos falando sobre os esportes de aventura, agora falando especificamente dos esportes radicais, que é um conjunto de práticas esportivas formais e não formais também, assim como os esportes de aventura. Por quê? Porque existem pessoas que fazem apenas pelo prazer, apenas pelo lazer, e existem as pessoas que fazem para ganhar dinheiro, para competir, como um atleta profissional. Vivenciadas a partir de sensações e de emoções sobre condições de risco calculado. Por exemplo, o surf. O surf é um esporte radical, que pode ser praticado pelo lazer, pelo prazer, mas que também pode ser praticado em competições a fim de ganhar dinheiro, a fim de ser um atleta profissional. Outras competições como o mountain bike, várias práticas de bike dentro do ambiente urbano, nós consideramos esportes radicais, realizados em manobras arrojadas e controladas como superação de habilidades de desafio extremo. Então, como vocês observam na imagem aqui, não é bem simples andar de bicicleta fazendo manobras arrojadas, né? Em cima de obstáculos, passar por obstáculos, subir, descer. Cada obstáculo que você passa ser uma nota que você ganha a fim de vencer a competição. Então, isso são esportes radicais. Os esportes radicais, eles têm já uma característica fundamental, que é aqueles esportes que você faz normalmente em ambiente urbano. Esse ambiente é preparado para esse esporte,
como nós chamamos de artificial, e precisa que os atletas mostrem a habilidade para realizar os esportes radicais, porque vai exigir que eles façam várias manobras. Desenvolvidas em ambientes controlados, como eu falei para vocês, em ambientes preparados para aquilo tudo. Um exemplo que a gente dá, que eu acho que eu já vi em algumas cidades aqui da nossa região, é gincana de moto. Aquilo ali nós podemos dizer que é um esporte radical. Os caras estão ali em um ambiente controlado fazendo várias manobras. Tá? Aquilo ali pode ser competitivo ou pode ser simplesmente pelo lazer. É fundamental entendermos que qualquer prática dessas atividades que a gente acabou de ver precisa ser feita de maneira orientada. Ou seja, você precisa conhecer essas práticas. Não é simplesmente sair por aí para fazer uma trilha, não é simplesmente sair por aí para andar de skate, sair para escalar, para fazer um esporte radical ou um esporte de aventura sem a menor orientação. Se faz necessário conhecer os equipamentos que você vai utilizar, quais são as buscas que você deve fazer, qual é o ambiente em que você vai, alguém que vai com você no seu grupo de pessoas conhece aquele ambiente, sabe, tem a noção, por exemplo, dos primeiros socorros. Então é interessante a gente compreender tudo isso para que possa fazer a prática corporal de aventura. É muito necessário, nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso durante as nossas aulas, espero que também colocarmos em prática algumas dessas modalidades das práticas corporais de aventura. Resumindo para vocês, a gente tem esportes radicais, que são aqueles praticados em ambiente urbano, um ambiente controlado, que busca no atleta, busca nas pessoas que faz uma performance, por exemplo, em manobras, e nós temos os esportes de aventura, que é aqueles praticados na natureza, onde você conhece pouco o ambiente e que você precisa ter um desempenho físico e mental muito bom para esse tipo de prática. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje sobre práticas corporais de aventura. Vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, para que a gente conheça ainda mais. Essa é a introdução para que vocês possam compreender um pouco mais. Valeu, galera! Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.